Bom dia a todos. Hoje é dia 30 de abril de 2018. Essa é uma videoaula do curso de Tecnólogo em Segurança Pública e Social da UF, na disciplina Estado de Direito e Cidadania em Perspectiva Comparada. Meu nome é Luiz Ramiro e a gente tinha programado aí essa videoaula, cujo assunto era delimitado como o Supremo Tribunal Federal. É uma pergunta, né? O Supremo Tribunal Federal é um poder moderador? E aí eu tinha feito um resumo, né, que eu até vou reler aqui para relembrar. Mais do que um resumo sobre a atuação da mais alta corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal, sobre o Supremo Tribunal Federal, o objetivo é responder à pergunta: o STF é um poder moderador? Para isso é preciso de antemão explicar o que significa um poder moderador e como ele é constante, uma constante necessária, inclusive, da política nacional. Desde o fim do Brasil Império não se conseguiu aplicar uma harmonia e permanência constitucional que outrora existira. Não à toa que a Constituição mais estável, duradoura e equilibrada da história nacional ainda é a primeira Constituição de 1824, substituída em 1891, já na Primeira República. Transitaremos ainda por alguns conceitos caros à teoria política e ao direito público, como a ideia de guarda da Constituição, controle de constitucionalidade, duplo grau de jurisdição, freios e contrapesos entre poderes. Ademais, alinhando a perspectiva teórica aos casos concretos da história brasileira, o intuito é avaliar a capacidade do STF o STF atual em exercer esse papel necessário de moderador, bem como considerar uma alternativa através de uma hipótese ou sugestão, a criação de um novo Conselho de Estado que funcione como um poder coordenador e moderador capaz de realizar julgamentos políticos e formados por representantes corporativos da sociedade. Essa parte no final ali é mais um chute que eu vou, se der tempo, vou comentar com vocês. O principal envolve uma coisa que a gente estava discutindo na aula 8, que é a respeito do judiciário como, né, que ali é uma questão como um ator político. Porque isso que repercute nessa ideia de você responder se há ou não um poder moderador. A ideia de poder moderador é que ele consegue fazer um equilíbrio, que modera o ambiente constitucional. E há um problema aí, seja na atuação, na raia miúda da politicagem do Supremo Tribunal Federal, fazendo trocas com políticos, etc., ou dentro de uma ação ativista, tá, em prol de agendas, certos vínculos ideológicos, tanto de um modo quanto do outro, há o risco desse Supremo Tribunal Federal, que em tese faz a guarda da Constituição, que protege a Constituição, que a mantém incólume, que faz com que todos tenham uma atuação de modo positivo para que os direitos sejam efetivados, ele se perca em nome de bandeiras ou de a reboque de interesses políticos. Então esse é sempre o problema. E à medida em que um poder é mais exposto, ele naturalmente ele se torna mais frágil, né? Porque ele está a todo momento podendo ser atacado ou defendido, enfim, mas ele está sempre na frente, né, de batalha. Isso é importante hoje se a gente olhar no Brasil, porque se a gente observar, por exemplo, até os anos 2000, você praticamente não tinha capa de jornal em que aparecesse ministro supremo. Hoje, sei lá, a cada 7 dias, tem pelo menos um ou dois que aparecem, né? Fazer só uma observação, quem tiver no Hangout, desligar o microfone, por favor, para que não venha o eco, né? Tem alguém aqui no Hangout aí só pediria para desativar o microfone para não vir o eco. E bom, a organização da aula vai ser essa que a gente já fez já em outras oportunidades, né? Que eu vou falando aqui e aí depois a gente abre um espaço para vocês escreverem, fazerem comentários e eu vou respondendo, a gente vai interagindo ali pelo chat, né? Bom,
Eu vou, antes de começar, como eu acho que a aula anterior tinha sido muito estrambelhada, eu só vou lembrar assim rapidamente o que a gente tinha falado. Tá? Nós tínhamos falado na aula anterior, que ficou gravado, tem lá no YouTube, a questão de um debate que foi construído em relação às relações civis militares no Brasil. Né? Eu até falei desse livro aqui, do Edmundo Campos Coelho, né? E, enfim. É porque isso aqui é importante para a gente, nos debates que a gente está tendo na aula em relação ao fenômeno brasileiro, né? Das relações civis militares. E aí eu apresentei um quadro lá com as duas teses, eu acho que eu compartilhei sobre vocês. Uma tese era que realmente o quartel é uma expressão da democracia, que é a tese do Olavo Bilac. A outra, que é a caserna adultera o espírito cívico, que é a do Alberto Torres, que propunha uma espécie de guardas civis, né, para que não, o militarismo não contaminasse a sociedade. E é muito óbvio que quem venceu praticamente essa tese, né, o que desaguou, foi a ideia de que o quartel, ele talvez não por ser uma preparação para a democracia, ou que hoje, por exemplo, é um argumento das Forças Armadas, que você vai encontrar um ambiente mais democrático em instituições públicas dentro de uma Força Armada, que você vai ter pobre, rico, pretos, brancos, de tudo, dentro de um exército, enfim. Mas a vitória dessa tese foi que realmente, dentro de uma compreensão que uma sociedade brasileira invertebrada, desorganizada, o quartel prepara, ele organiza alguém. Essa foi a tese que ganhou. Isso tem uma repercussão para a discussão democrática, né? Obviamente, dentro de uma ideia de participação, deliberação, representação, isso coíbe esse espírito democrático, né? Essa noção de sociedade militarizada. Isso é bastante expressivo, né? Então, isso é mais para entender assim, o dilema que sempre se provoca entre a democratização do país e o aparecimento de ações militares, do militarismo, etc. Por isso que esse tema volta, né? Então, claro que seria mais coerente com a noção democrática essa, se vencesse a tese do Alberto Torres, né? Você tivesse o âmbito militar muito concentrado para a defesa nacional, tá? E internamente se apontasse para um foco de guarda civil. Claro que eu falei lá, o ideal último disso é a Suíça, né? Que todo cidadão, em tese, é um soldado, mas é um soldado civil. Todo mundo tem, por exemplo, um fuzil em casa, mas ao mesmo tempo uma sociedade altamente pacífica, só que todo mundo está preparado. Mas preparado no sentido que todo mundo é igual. Obviamente que o país é um ovo, então são outros contextos, né? Mas o princípio do Alberto Torres era esse, que perdeu. A tese foi perdida. E depois o Olavo Bilac, né, mesmo que tinha montado uma compreensão diferente, defendendo o alistamento obrigatório no contexto da Primeira Guerra. E depois, sobretudo, os intelectuais, digamos, os militares que eram mais intelectualizados, desenvolveram essa ideia, né? Sobretudo o Góes Monteiro, o general Góes Monteiro. Então a gente falou um pouco disso, isso é importante, né? Eu vou abrir um outro fórum ali na aula 10, que é sobre questão de 1964, hoje, um balanço. E aí eu vou tentar retomar esse ponto aí para ficar mais fresco, né? Mas era só uma rememoração, né? Só um refreshment assim disso que a gente falou na vez passada. Agora o foco é esse outro tema do STF, né? Enquanto poder moderador.
Antes de explicar exatamente o que é um poder moderador, a palavra já diz muito. É um poder que ele vem para moderar, para equilibrar. Isso assim isso já denota uma característica já, né? Desse tipo de poder, embora na Constituição atual não esteja escrito poder moderador para ninguém, mas está implícito. Está implícito e na configuração constitucional quem é o poder moderador é de fato o Supremo Tribunal Federal. Tá? Aquele que exerce o poder moderador é aquele que faz o chamado controle de constitucionalidade. Né? Imagina realmente, sei lá, o mecânico de um carro que vai controlar o motor, vai equilibrar para não gastar muito, para não comer o óleo, entendeu? Vai fazer vai aparar as arestas, tá? Essa é a necessária ação de um poder moderador, né? Que controle e equilibre a Constituição. Antes de explicar essa noção do poder moderador, né? As características, sobretudo, e o funcionamento no Brasil, é interessante a gente observar algo pretérito a isso, algo anterior, que é mais ou menos a anatomia do poder político, né? Porque o poder político é aquele que age, aquele que atua, e é muito curioso a gente ter a noção de poder moderador, porque é um poder que, na verdade, ele mais está pronto para cercear do que para agir. Ele age para equilibrar, na verdade. Então ele tem que ser muito cuidadoso, ele é muito cirúrgico, na verdade, essa é a palavra. É uma ação muito cirúrgica, tá? E a gente vai chegar ao final aqui observando assim quais são os riscos dessa densidade, dessa alta repercussão do STF para uma prerrogativa que deveria ser muito cirúrgica, tá? Muito cuidadosa. Eu começo falando, né, dessa noção de anatomia do poder político, porque para entender justamente que o Supremo, né, o Judiciário, de modo geral, está dentro dessa arquitetura dos poderes políticos. Né? E o que a gente observa é que dentro de uma estrutura do Estado moderno, o que vigora é a compreensão da arquitetura, da engenharia dos poderes. Tá? É uma questão muito assim de xadrez mesmo. Né? Valeu, vai com Deus. Eu só pedi assim para quem tivesse no Hangout desligar o microfone. Eu acho que é o Fábio, Rafael. Isso, já desligaram. Ótimo. Bom, eu até vou começar citando um trecho de um constitucionalista importante, alemão, Karl Löwenstein, que ele fala sobre essa anatomia do poder político. Né? Ele diz o seguinte: os três incentivos fundamentais que dominam a vida do homem em uma sociedade e regem toda a totalidade das relações humanas são o amor, a fé e o poder. De uma maneira misteriosa, estão unidos e entrelaçados. Peraí, acho que está fugindo o áudio ainda de alguém. Fábio, me parece. Por favor, eu peço para desligar o áudio. Microfone. Desligar o microfone, por favor. Porque senão ele volta aqui, fica bastante complicado. Então, continuando, ele diz o seguinte, né? Então, a totalidade das relações humanas, ela é regida por esses três, digamos, princípios, né? Por essas três ordens: o amor, a fé e o poder. De uma maneira misteriosa, eles estão entrelaçados e unidos. Sabemos que o poder da fé move montanhas e que o poder do amor é vencedor em todas as batalhas. Mas, porém, não é menos próprio do homem o amor não é menos próprio do homem o amor ao poder e a fé ao poder. Né? Então ele joga, né, com essa noção da força, do poder sedutor do poder. Tá? A história mostra como o amor e a fé têm contribuído para a felicidade do homem
e como poder a sua miséria. Isso é muito curioso, na verdade. A gente tem um tesão pelo poder, mas é algo extremamente... É muito curioso, a gente trabalhou um pouco isso no início do curso, como nós atochamos, na verdade, todos os nossos ideais e desejos dentro da noção de poder. Porque quando a gente coloca uma Constituição que promete mundos e fundos, essa faz parte dessa nossa crença. Uma densa crença na ação política, no poder. A história mostra como o amor e a fé têm contribuído para a felicidade do homem e como poder para a sua miséria. Ou seja, é uma contradição. Mas mesmo assim a gente fica insistindo ainda nessa noção de poder político. No entanto, há algo em comum entre essas três forças. O homem pode senti-las e experimentá-las, assim como apreciar seu efeito sobre si mesmo e seu meio ambiente. Mas ao que não chega a conhecer sua interna realidade. Toda a preparação lógica é insuficiente para penetrar sua essência. Por isso, o intento humano de querer compreender o amor, a fé e o poder tem que ficar reduzido e constatar e valorar suas manifestações, seus efeitos e resultados. Se poderá conhecer como essas forças operam, mas não se poderá captar o que elas são realmente. Qualquer definição ontológica está fadada ao fracasso, já que a capacidade de percepção humana está confinada ao resultado externo. Ou seja, nós analisamos como é que essas coisas podem funcionar, mas nós não temos o menor controle da consequência delas. Tá? E é óbvio que o próprio poder percebendo isso, a construção dos estados percebendo isso, se viu que é preciso controlar o próprio poder. Né? Se os anseios humanos passam a ser cada vez mais em torno do poder, da noção de poder, é preciso controlar o próprio poder. Esse é o princípio, por exemplo, que vai dar, dentro da engenharia constitucional, a noção de controle entre poderes. Um poder controla o outro. A gente vai observar ali, por exemplo, constitucionalmente, como é que funciona a nomeação que todos veem pela televisão, né, pelos noticiários, como é que funciona a nomeação de um ministro supremo, que é selecionado, né, escolhido pelo presidente, mas é sabatinado, é chancelado pelo parte do legislativo, que é o Senado, que também tem o poder de destituir um ministro supremo. Ou seja, sempre assim você tem uma situação de um contrapesando o outro, né? Um freando e contrapesando o outro. É muito curioso nesse sentido que o próprio poder considera a sua possibilidade de falhar. Muito particular agora recentemente, a gente pode voltar a essa cena, né? Que alguns ministros supremos, como a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente e outros, estavam no Chile e não sei se vocês viram isso, e o presidente chileno, né, o Piñera, perguntou, pois é, e quando vocês falham, e aí, como é que fica? Se vocês são os supremos, né? Aí ele pegou e levantou, né, o dedo e falou que aí é o que Deus quiser, né, a justiça de Deus. Mas, na verdade, foi um soco no estômago, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, quase que uma provocação, essa noção de supremo. Né? Ou seja, ele constrange o poder extremo dessas pessoas. Né? Isso, na verdade, que o Piñera me parece quis fazer, foi um forte constrangimento ali. Quase que observando assim, é muito arriscado o autoativismo, né? Embora vocês tenham a responsabilidade de agir, mas o risco disso é sempre muito grande. Bom, então eu estava observando a questão dessa anatomia do poder, né? E é muito interessante observar que dentro dessa estrutura que foi desenvolvida de poderes, a gente tem a noção de tribunais
que controlam ou agem frente ao governo e ao parlamento, seja o poder executivo ou o poder legislativo. Tá? Mesmo quando não são, mesmo desconsiderando a noção de um poder moderador ou de um poder que exerce um controle de constitucionalidade, sempre teve essa noção no Estado moderno, que você tem um judiciário lá, ação de um judiciário, como aquele que vai sempre afirmar a Constituição, né, a base constitucional do país. O que é interessante é o seguinte: até na construção de Montesquieu, por exemplo, do Espírito das Leis, o judiciário não carrega o nome de poder. Porque quando você fala poder, é aquele que manda, aquele que tem capacidade de mandar. Foi um desenvolvimento moderno posterior. Fábio, isso, tá. Porque às vezes vem o áudio, né, do microfone de Fábio. Mas o fato é que quando o desenvolvimento da teoria constitucional, né, da teoria dos poderes, ele vai enrobustecendo mais o judiciário, talvez até um pouco, inclusive um pouco por essa necessidade de um controlar o outro. O Renato disse que está travando. Eu espero que não trave muito. Se começar a falhar muito, vocês vão falando aí. Bom, então eu estava falando dessa noção de controles, né, entre órgãos, que é algo da teoria constitucional. Por isso que é muito cara a noção da independência da função judicial. Isso é uma das garantias da magistratura, inclusive. Um juiz tem que conseguir ser independente, para não ser constrangido pelo agente político, seja executivo, seja legislativo. Isso vale também para certas ações fiscalizadoras para o poder de polícia, por exemplo. Tá? Imaginem se policiais também estivessem ao alvedrio, né, de agentes políticos, né? Você fez uma fiscalização X ou Y, você perde seu emprego, entendeu? Então a noção assim de fiscalizador judiciário pressupõe essa característica, essa prerrogativa da independência. Também uma noção, né, de ação sobre os tribunais, né, sobre os julgamentos. Então toda uma preparação para um cargo judicial, uma preparação técnica, expertise, etc. Aí também tem a questão da nomeação, no caso de cortes superiores, por parte do governo, como funciona no Brasil. Que aí exercem essa postura de controle, né? Não só do próprio judiciário, mas também como dos outros poderes. Enfim, isso tudo existe basicamente porque a gente tem algo muito caro a defender, né? A gente não está discutindo aqui o que é positivo ou não dessa grande aposta na noção política. O fato é que a gente observa a defesa de valores, direitos fundamentais que foram cunhados, foram abordados por um modelo constitucional. Tá? Ou seja, eu não vou entrar naquela anatomia, naquela discussão de anatomia dos poderes, em que a gente deixou de lado a fé e o amor para apostar tanto na noção de poder no sentido político. O fato é que isso tá posto. Tá? Isso está posto, isso
está dentro da nossa configuração cotidiana na política. Pessoalmente, cada um pode questionar isso, óbvio, e eu acho que até é saudável. Mas a gente está analisando como é que o Estado funciona. E isso que é caro de ser defendido, de ser observado, são esses valores, esses princípios constitucionais, aquilo que é mais caro dentro de uma sociedade política. Tá? Só um parênteses aqui, algumas pessoas estão reclamando que tá falhando. Eu digo o seguinte, tem um link que eu coloquei que é o Hangout. Tá? Algumas pessoas já estão no Hangout. Eu sugiro que alguém possa tentar entrar no Hangout, que é mais fácil, talvez. Só abrir o link ali e acessem. Por favor, tirem o microfone para não ter retorno. E aí a gente continua. Eu também estou gravando aqui, depois vai para... Eu vou botar no YouTube, até amanhã, depois eu coloco no YouTube. E também, para vocês terem uma nota, né, quem não participou da outra, vou abrir um campo na aula 12, para vocês fazerem um comentário sobre isso que a gente está vendo aqui. Bom, essa noção, então, de direitos fundamentais é talvez aquilo que é mais aquilo que é mais assim é o âmago da nossa vida política, né? Porque é aquela coisa, por que nós escolhemos estar unidos aqui em sociedade, né? Ou, ok, nós já nascemos, isso aqui já estava pronto, mas como é que a gente o que de bem existe aqui para a gente estar nesse barco todo mundo junto, né? Então se coloca essa noção, né, desses direitos fundamentais, tá? Que seria assim como por exemplo Carl Schmitt coloca o princípio elementar do Estado democrático, do Estado de Direito, né? Esse Estado em que existem leis que controlam o arbítrio, o exagero, os absurdos. E é muito interessante observar como é que se arquiteta, né? Como é que se pode organizar esse tipo de direitos do indivíduo. A gente pode montar quase como um escalonamento, de baixo para cima, do mais importante, né, ou do mais fundamental, que vão se ampliando. Então a gente teria, por exemplo, os direitos de liberdade do indivíduo, isoladamente, tá? Até porque esse Estado moderno ele se constitui para o indivíduo. Mesmo se a gente for observar o Hobbes no Leviatã, o elemento ali transformador é que é o indivíduo que dá legitimidade. Por mais que vai ser um poder central, um monstro, né, chamado Leviatã, que vai conseguir aplacar a guerra, superar o medo e promover a paz, e todo mundo vai consentir se ligar àquele monstro. Fábio, tem som aí, por favor, tira o áudio. Por mais que isso exista, essa noção começa já com Hobbes, a noção de que você se agrega a esse poder máximo, político, por um consentimento teu, individual. Então, toda a arquitetura do direito moderno, ele vai se constituir para o indivíduo. Por isso que o elemento, o âmago, é a proteção do direito individual. Tá? Aí a gente, né, desses direitos a gente colocaria a liberdade de consciência, a liberdade da pessoa, né, a propriedade privada, a inviolabilidade do domicílio, até a questão do segredo de correspondência, né?
Aí, a partir disso, teria um outro rol de liberdades ou direitos. É o direito da liberdade do indivíduo com relação aos outros. Que é a liberdade de manifestações de opiniões, a liberdade de discurso, a liberdade de imprensa, de cultos, de reunião, de associação, de coalizão, de trânsito, né, de transitar, enfim. A partir de, né, consequentemente, os direitos do indivíduo em relação ao Estado, como cidadão, igualdade perante a lei, direito de peticionar, sufrágio, né, votar, acesso igual a cargos públicos. E aí mais amplo, né, de modo mais amplo, que são os direitos do indivíduo a prestações do Estado. O Estado teria obrigações. Direito ao trabalho, direito à assistência e socorro, né, direito à saúde, etc. Direito à educação, à formação e à instrução. Uma coisa que a gente pode observar aqui que chama muita atenção nessa questão, nesse escalonamento, é o seguinte: os direitos, o Renato diz, só um parênteses, o Renato diz que a minha imagem foge o tempo todo. Todo mundo tá vendo, tá tendo esse mesmo problema da imagem escapar a todo momento? E talvez seja só no teu, Renato. Dá uma olhada lá. Mais alguém além do Renato está tendo dificuldades? Patrícia também. Bom, o importante é que está sendo gravado. Eu peço desculpas também por esses. Eu não sei se a minha internet aqui ou no início estava indo bem, né? Ou a banda da. Agora eu insisto, Renato, Patrícia, tentem então entrar no Hangout. É uma alternativa, entendeu? Ele funciona melhor, pelo Gmail. Só peço, por favor, para tirar o áudio, o microfone. Quem tá no Google, ali por favor, Isabelle, Fábio. O Fábio já tirou. Isabelle, por favor, desligar o microfone. Desligar o microfone, por favor. Isabelle. Porque senão o áudio vem. Eu não consigo continuar. Isso, beleza, ótimo, obrigado. Então tá, então quem não conseguir aqui na plataforma entra no Gmail, tá voltando ainda. Isabelle, por favor. Desligar o microfone, por favor. Bom, vou continuar. Então, o que eu estava observando é esse escalonamento da noção de direitos, né? E é muito curioso porque, como a gente viu aqui, acabei de dizer, direitos do indivíduo com relação à prestação do Estado, ou seja, direito à saúde, direito ao trabalho, direito a socorro, né, direito à assistência social, em tese, é o último estágio, na verdade, porque são direitos sociais. Por princípio, vocês primeiro têm que assegurar o âmago da coisa, o âmago da sobrevivência, da liberdade elementar. E é muito curioso como no Brasil a gente tem uma confusão em relação a isso. Como a gente teve um histórico de abertura quase que inicial desses tipos de direito, de prestações do Estado, talvez até por uma questão paternalista e tal, a gente perde a noção da necessidade, da importância de assegurar direitos de liberdade do indivíduo por si próprio. Isso até desconsiderando a noção de liberalismo, até uma noção assim quase que lógica, entendeu? Você não tem como... Pessoal, tá voltando muito, eu peço assim, pelo amor, por favor, Isabelle ali que tá no... Desliga o microfone, por favor. Por que você ficou triste? Por favor. É Isabelle ali, alguém que tá com o nome de Isabelle. Eu peço, por favor, eu não consigo continuar. Volta muito forte. Eu tenho que parar tudo. Isso.
Obrigado. Aqui, voltando então, a noção é que a gente acaba invertendo essas coisas, porque nós antecipamos, com a própria promessa constitucional de direito à saúde a todos, que ela não se aplica, não consegue se efetivar, nós aplicamos isso e a gente não consegue assegurar, por exemplo, o direito elementar ao ir e vir, que seria um direito da liberdade da pessoa, né? Então é uma coisa muito curiosa. E eu acho que isso, né, um parênteses, isso bate na porta hoje quanto à preocupação em relação à segurança pública. Como é que você pode pleitear um direito ao emprego, ao trabalho, à saúde, se você não pode sair de casa para ir ao hospital, entendeu? A gente está chegando a esse ponto, na verdade. Mas a própria teoria demonstra essa contradição, que, em tese, né, o elemento fundamental é você proteger aquilo que está no âmago assim, do indivíduo, e você vai abrindo, tá? E não começar de trás, né, do final para o início, como a gente acaba fazendo, né? Uma ênfase assim, no direito, por exemplo, do indivíduo, à prestação do Estado, e uma noção reduzida da proteção do indivíduo. Tanto que isso, por exemplo, fundamenta um argumento para aquela questão que a gente discutiu, que foi colocada, por exemplo, num dos fóruns, sobre o Sistema Único de Segurança Pública, que ele é muito mais lógico, assim, dentro desse escalonamento de direitos, do que o Sistema Único de Saúde, porque se você tiver liberdade, condições e segurança para trabalhar, para viver, é óbvio que você tem muito mais forças e capacidades para conseguir acessar a saúde, né? Pagando ou obtendo a contribuição estatal, enfim, da forma que for. Mas o que acontece hoje é que você não tem praticamente a tua vida é somatizada pela questão da violência e do medo, né? Enfim, isso é um parênteses para apresentar essa noção de em relação aos direitos. Por que isso? Porque dentro de um sistema constitucional moderno, a função do equilíbrio constitucional é justamente para abrigar, para proteger aquilo que é mais importante dentro de uma organização política, né? Político-constitucional, que são os direitos fundamentais, as liberdades e etc. E aí a gente observa também a questão da divisão de poderes, né? Justamente como para que um não se arvore, né? Para que um não consuma os demais, é preciso ter aquela noção de que um vai controlar o outro. Então uma leitura da Constituição, isso se mostra bastante claro, né? Por exemplo, eu estava olhando assim, uma característica, uma coisa boba, né, que você pode observar. Você vê quantas vezes, por exemplo, a palavra, isso até que procurou-se um equilíbrio, a palavra Supremo Tribunal Federal aparece na Constituição, na nossa atual, aparece 58 vezes. A palavra Senado, né? Senado Federal, 59 vezes. Tudo bem parecido, tudo pensando assim no equilíbrio, né? Câmara, 40 vezes, também um pouco menos. Presidente da República, aí aparece um pouco mais pela tradição, né, proativa do Executivo brasileiro, 100 vezes aparece. Governadores, 42 vezes. Mas, querendo ou não, tem um certo, só talvez fugindo um pouco o presidente, mas há um certo equilíbrio aí. Mas as coisas são pensadas dessa maneira, são pensadas para você ter um equilíbrio desses poderes. Não, o próprio, vamos falar, o Carl Schmitt dizia que a distinção de poderes, você diferenciar executivo, legislativo, judiciário, é o segundo princípio do elemento de Estado de Direito, próprio de toda a Constituição liberal burguesa. Ou seja, o primeiro é justamente você resguardar os direitos, né, os direitos fundamentais. É o princípio orgânico nessa separação de poderes, destinado a assegurar a pôr-se em prática a moderação e o controle de todos os órgãos do poder do Estado. Há um momento histórico em que modernamente
a separação de poderes aparece. Tá? Embora a noção de controle, isso dentro da Constituição moderna, tá? Se a gente pegar no medievo, é uma outra configuração. Havia controles, sobretudo um controle externo ao Estado local. Está voltando de novo. Peço para dizer isso. No período medieval era uma outra configuração, sobretudo, por exemplo, se você pega a questão da igreja controlando, né, exercendo um controle moral e efetivo sobre os reinos. Mas a gente está pegando aqui o patamar moderno, como é que as coisas foram se constituindo. E algo interessante para observar isso, e que tem, eu acho, na plataforma, uma das primeiras aulas eu coloco um filme, eu recomendo muito, que é uma aula mesmo de teoria política, que é o filme chamado Morte ao Rei, que conta a história, brevemente a história da ascensão do poder dos puritanos na Inglaterra, que eles matam o rei, eles degolam o rei. Foi o único momento que a Inglaterra teve de republicanismo. Naquele momento, o objetivo dos puritanos, dessa classe, né, de cristãos reformados, era exercer um controle sobre o rei, sobre as contas do rei, já que eles eram os que mais contribuíam para o reino e não consentiam com a religiosidade do rei, que tinha um cuidado, mas ele parecia que era católico, e diferenças, né, de pensamento, etc., de destino de guerras e outras coisas mais. Então, sob a liderança do Cromwell, dá-se em 1653, né, que é um momento revolucionário na Inglaterra, degola-se o rei, e a partir de então o parlamento ele passa a ser um poder bastante ativo, né, um legislativo bastante ativo na Constituição inglesa, de modo que até hoje você tem a figura dali surge a figura do primeiro-ministro, que é alguém que sai do parlamento. A gente pode até pensar que no caso inglês há uma ação maior do poder legislativo. O legislativo de fato é mais forte num parlamentarismo, isso é óbvio, né? Porque aquele que executa ele sai do legislativo. Depois a monarquia mais tarde volta, mas não volta com o poder que tinha antes, volta refreado e tendo o legislativo mais forte controlando, né? Isso assim é para mostrar historicamente como é que o fenômeno começa. Já começa assim de um brigando com o outro, ou um querendo controlar o outro, né? E a ideia é que você consiga ordenar esses mútuos controles dentro de um arcabouço constitucional. Ou seja, por que você vai brigar? Você vai brigar para proteger aquilo que é fundamental numa Constituição. Esse é o motivo da briga, tem que ser, né? Que os constitucionalistas procuram preparar. Isso é importante para algo que eu vou falar mais à frente sobre a Constituição de 88, tá? Agora, observando assim, a evolução constitucional observou o seguinte: um controlando o outro pode não dar certo. Você precisa ter um que seja o equilibrador, o moderador, aquele que vai passar a régua e vai dizer, não, você baixa a bola, você aumenta a bola, né, como se fossem bloquinhos, assim, alguém equilibrasse. Isso surge especialmente dentro de uma noção de um político, né, um publicista suíço radicado na França, que é o Benjamin Constant. Nós lemos, né, um artigo dele, um livro dele no início do curso, que é sobre a liberdade dos modernos comparada à liberdade dos antigos. E até esse aqui é um dos livros dele, mas esse aqui até não é o principal, né, escritos de política. Mas o fato é que ele vai levantar a noção de poder real, poder neutro, tá? Alguns argumentam que ele faz isso no pós
pós-Revolução Francesa, né? Ainda no contexto da Revolução Francesa, mas no início do século XIX. Ele é um dos que vai trabalhar para a Constituição de 1814 na França. E ele propõe vários poderes para um controlar o outro, mas existia um poder dentro de uma monarquia constitucional, pensando numa monarquia, existia um poder real que fosse poder neutro. Tá? Esse poder neutro exatamente é o poder moderador. No Brasil ele foi traduzido como poder moderador. Tá? Então ele previa mais ou menos assim 5 poderes, né? Esse poder real, que que não necessariamente ele substitui os outros, mas ele funciona para equilibrar os demais. Ele não substitui porque não é uma monarquia absoluta. Tá? No absolutismo, você faz tudo. Em uma monarquia constitucional, você tem que se abrigar. O parapeito é a Constituição. Aí existiu, né, os poderes, depois o poder executivo, que é o poder dos ministros, de fazer as coisas, né, de executar. O poder representativo da continuidade, que ele chamava, que é o Senado. Por isso que o Senado é mais longo. Ele permanece, no Brasil até hoje, são 8 anos. Né? Ou seja, é a noção de que alguém tem que dar continuidade às coisas. Tem que ser mais maduro, mais seguro, mais permanente. A representação da opinião, que é a representação da Câmara. Ela gira mais rápido, ela é mais jovem, ela é mais dinâmica, ela fala mais, ela é mais permeável à opinião pública. Né? E o poder julgador, que são os tribunais. Né? Todo esse modelo ele é calcado no ideal da Constituição da Inglaterra, que realmente funciona assim como mesmo que hoje simbolicamente, mas antes de forma mais ativa, o monarca como aquela figura do equilíbrio, tá? Que vai assegurar aquilo que é mais importante dentro do país. Tá? A religião do país, as Forças Armadas, a autoridade, a noção do ideal do bem público, o sacrifício pelo bem público, por todos, né, o amor ao próximo, etc. E faz isso. E como é que ele consegue fazer isso? Porque é isento, é apartidário, é irresponsável no sentido assim... não no mau sentido de irresponsável, no sentido mais difícil explicar isso, mais positivo de irresponsável, de que alguém que não vai ter que tem que ter muito cuidado ao mandar alguém fazer as coisas, mas não vai correr todos os riscos, na verdade. Né? Ou melhor, corre, na verdade, todos os riscos, mas não vai perder a cabeça. Tá? Ou seja, tem os ministros que são responsáveis em nome desse moderador. Né? Até porque ele não substitui um poder. Ele manda fazer, mas ele não substitui. E até porque nesse sentido, olha só, no modelo constitucional, o poder que ele faz alguma ação de equilíbrio em relação ao outro, ele se torna juiz. Ele se torna, como por exemplo, o Senado pode ser juiz do Supremo Tribunal Federal. Ou o Senado foi juiz no impeachment. Recente impeachment da Dilma. Quem era juiz ali era o presidente do Senado. O Senado inteiro, mais o presidente do Senado, né, era o presidente daquele tribunal. Ele foi um tribunal. Enfim, então, isso foi muito importante porque isso entrou na configuração constitucional brasileira, já no início da formação do Brasil. Esse pensamento de você ter um poder neutro. Tá? Isso estava na cabeça dos constitucionalistas brasileiros, daqueles que formularam a Constituição. Por exemplo, tem esse livro aqui do professor Christian Lynch, que é sobre o Marquês de Caravelas, né? Que foi provavelmente tenha sido o redator da primeira Constituição brasileira. O Marquês de Caravelas, ele já tinha essa noção de moderação, né? de equilíbrio,
você precisar organizar a nação centralmente, centralizar, mas ao mesmo tempo ir paulatinamente concedendo liberdades. E naquela ocasião, não era o judiciário que era o poder moderador, era justamente, claramente, abertamente, de modo escrito, o monarca, né? Então, se a gente for olhar, né, voltar à Constituição do Império, qualquer um pode ter acesso aí pela internet, dizer que o poder moderador é a chave de toda a organização política. Ou seja, a chave no sentido daquele que é como se fosse assim, uma abóboda. A Constituição é aquele que pode... aquele pilar assim que mantém o negócio, tá? Que mantém a arquitetura sólida, tá? Como se fosse aquela parte de cima lá de uma abóboda que consegue manter todas as outras partes unidas, tá? Aí a questão assim, como esse pensamento gráfico desse tipo de poder, ele é muito caro, na verdade, é muito perigoso arriscar esse poder, né? No caso, ele era delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante. E ele tinha que velar pela independência, pelo equilíbrio e pela harmonia dos poderes políticos. Isso já são características da ação, né, da moderação, zelar pela independência, pelo equilíbrio, pela harmonia dos poderes políticos. Ou seja, ele não vai ser um partido para A ou para B, tá? Ele vai ser um harmonizador. Por isso que ele dizia, a pessoa é inviolável. No caso, ele tinha um caráter sacro, né, de sagrado, monarquia, e não estava responsável, isso constitucionalmente dizia, não estava responsável por não estava sujeito a responsabilidade política alguma, tá? Justamente para proteger essa figura. Então ele tinha certas, né, ações que precisava fazer, que era nomear os senadores, convocar a Assembleia Geral, sancionar decretos, enfim, nomear ministros. Ou seja, quando ele nomeava o ministro, os ministros formavam o poder executivo, tá? Claro que tinha ele como chefe, mas a ideia, na verdade, para se conduzir até uma monarquia constitucional, um modelo inglês, era cada vez mais o imperador se tornando eminentemente poder moderador, só controle de constitucionalidade e deixando os ministros agirem, porque tinha, no caso do Brasil, era chamado de presidente do Conselho de Ministros. É igual a primeiro-ministro, tá? Paulatinamente, essa figura tinha tanto mais liberdade. No final tinha quase total. O Brasil no final era quase uma monarquia inglesa, de fato. Mas aí veio a questão isso incomodou parte da classe militar, fazendeiros, tinha tido a abolição, enfim, tinha todo um contexto que isso ficou ingrato para uma classe política e isso teve reações, né? Mas o fato é que até hoje, né, como eu escrevo no resumo, isso é um grande exemplo de equilíbrio político, equilíbrio inclusive dentro da nação brasileira. O Brasil, comparando a países latinos, só o Chile era um país mais moderado, o resto era tudo guerra civil uma atrás da outra, uma matança, assim, um se matando. Guerra civil uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então o Brasil tinha uma composição pacífica. Todo mundo vai observar, mas tinha a escravidão, sim, era uma grande complicação, óbvio. Mas inclusive foi inclusive por essa conformação política irresponsável no sentido positivo, que por um ato do Império se conseguiu fazer que se fosse depender da Câmara, do Legislativo, isso ia demorar muito para acontecer, porque não havia interesse da parte política, de modo majoritário, para fazer a abolição, tá? Daquela maneira. Inclusive foi um sacrifício. Não à toa, só foi fazer a abolição da escravidão que o Império cai. Foi quase que assim fugiu a palavra para isso, mas foi no ano seguinte, não deu um ano depois, quase que uma resposta, né? Tá bom. Então, né, as classes políticas e os militares entraram nessa, infelizmente. E fiaram, né, fizeram toda
deram respaldo para derrubar a monarquia. Enfim, mas o fato é que, o que eu quero dizer com isso? Se produziu ali um exemplo de poder moderador. Não só porque se fez na primeira conformação política do Brasil, mas porque isso é básico em qualquer constituição moderna. E aí todo mundo, depois, sempre teve que organizar órgãos que fossem moderadores, que fossem equilibradores da Constituição. Essa foi sempre a grande batalha, né, que se fez posteriormente. E aí a gente tem em diferentes momentos históricos brasileiros, tanto internamente entre os poderes quanto externamente, grupos ou corporações que se colocam como moderadores da Constituição. Tá? Por exemplo, externamente, fora do âmbito constitucional, explícito, a gente pode observar que ou até não explícito, implícito, até dentro da Constituição, né, de 69, sobretudo, os militares, as Forças Armadas, eram um poder moderador. Conseguiam fazer, em última instância, que davam a martelada para manter a Constituição equilibrada e zelar por aquilo que era mais caro à nação. A gente observa esse tema que pega mais, porque a ideia é o seguinte: o poder moderador não deve nem aparecer, ficar como uma figura incólume, sem tanta aparência. Então você vai... aquela coisa que age sem você perceber. Quando começa a aparecer muito, é um problema. Como é o caso agora do Supremo Tribunal Federal. É um problema. Tá? Porque demonstra que a coisa não está equilibrada. Que está tendo que agir muito. Está aparecendo muito na televisão. Está chamando muita atenção. Ou seja, aquilo que deveria ser assim, sutil, cirúrgico, calmo, aqui, lá, tal. Até porque a ideia é que não haja tanto desequilíbrio entre os poderes, você precisa agir pouco. Isso se mostra muito crítico no momento em que a gente vê uma alta densidade de informação, notícia, repercussão por parte do poder que deveria ser, né, e é em tese o poder moderador. E no Brasil Império, de fato se conseguiu fazer isso, se conseguiu exercer uma ação equilibradora, né? Mesmo se você pensar o seguinte, como é que o imperador conseguia equilibrar os partidos, tinha um equilíbrio, né? Conseguia moderar um partido ou outro, inclusive alternando-os no poder. Agora, na conformação atual, a responsabilidade por esse equilíbrio de poderes das organizações políticas, das instituições, é do Supremo Tribunal Federal. Tem um artigo que eu deixei para vocês lá no fórum da aula 8, em que tem um trecho, né, do ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele deixa isso bem explícito. Eu até vou ler esse trecho, porque ele é bem exemplar, né, dessa ideia do Supremo Tribunal Federal como poder moderador. O Supremo Tribunal, diz o ministro, o Supremo Tribunal Federal, como as cortes constitucionais em geral, exerce o controle de constitucionalidade dos atos normativos, inclusive os emanados do Poder Legislativo e da chefia do Poder Executivo, né? Ou seja, ele explicita bem claramente, ele controle de constitucionalidade, ele controla a Constituição, ou seja, para não sair da raia da defesa daquilo que é mais caro, sobretudo das cláusulas. Observem o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Aquilo que não pode ser violado, tá? São direitos fundamentais, o voto, né? Enfim, a separação de poderes, né? A forma federativa. Isso não pode ser tocado, a não ser que esteja já previsto na Constituição, né? A gente pode até olhar, por exemplo, como é que é rapidinho
o artigo 60, que ele diz o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, tal, como é que pode, mas ela não será objeto de deliberação a proposta de emenda que tente abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Ou seja, a gente tem uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Isso não coíbe a forma federativa de Estado, porque tem uma previsão constitucional de uma intervenção. Mas o que não pode, por exemplo, é uma emenda constitucional dentro dessa Constituição que faça uma abolição da separação, né, da forma federativa de Estado. Isso não pode. Ou seja, quem é que, em última instância, cuida disso? É o Supremo, como está dizendo, né, nesse trecho o ministro. Ele que tem o controle de constitucionalidade, ele que vai julgar, por exemplo, uma lei que está sendo implementada, vai dar um stop ali, não, para cá você não vai. E ele continua assim: no desempenho de tal atribuição, né, de controlador da Constituição, pode invalidar atos do Congresso Nacional, composto por representantes eleitos pelo povo, e do Presidente da República, eleito com mais de 600 milhões de votos. Vale dizer, olha só, 11 ministros do STF, na verdade 6, pois basta a maioria absoluta, que jamais receberam um voto popular, podem sobrepor a interpretação da Constituição a que foi feita por agentes políticos investidos de mandato representativo e legitimidade democrática. Ele está dizendo claramente o seguinte: sim, é completamente até autoritário, porque são 11 pessoas e nem 11, 6, que numa maioria de 6 contra 5, vencem numa decisão e podem invalidar, por exemplo, um ato, uma lei saindo do Legislativo, que milhões de pessoas votaram naqueles representantes, ou um ato do Poder Executivo, também milhões de pessoas votaram numa única pessoa. Claro que ele coloca ali a questão do problema, né, dessa democrático em relação a esse poder. Mas a circunstância para isso é exatamente a possibilidade real que eles arvoram para si de que eles são os guardiões da Constituição, eles protegem a Constituição e eles podem defender aquilo que é mais caro na Constituição: as liberdades, os direitos fundamentais, a forma federativa, né? Aquilo que a gente acabou de ler do artigo 60, parágrafo 4º, mas também aquilo que são os princípios, né, elementares da Constituição. Ou seja, eles são as figuras que podem interpretar de modo mais superior, né, como a palavra diz o Supremo Tribunal Federal, a Constituição. A essa circunstância, que gera uma aparente incongruência no âmbito de um Estado democrático, a teoria constitucional deu o apelido de dificuldade contra-majoritária. Aqui ele, né, a gente não tem a palavra assim exatamente moderador, mas isso denota claramente essa atribuição de moderador, mais que pelo próprio ministro coloca, ela pode ser mais que moderador, ela pode ser bastante ativo, tá? E fazer aquilo que o legislativo não faz. Nossa.